Bom, nós estamos no ar mais uma vez com o nosso papo ao vivo. Hoje, quinta-feira, nós mudamos um pouco o horário tradicional, até porque um dos nossos convidados, o deputado federal Henrique Fontana, como nós aqui na Câmara Municipal temos sessões remotas da Câmara, então nossos horários às vezes são complicados, e eu tenho o prazer de receber aqui também o Gustavo Rocha, que vai nos falar de um dos setores mais atingidos com essa pandemia, que é o setor de gastronomia. Gustavo, eu fiz, inclusive, alguns debates já com o setor, com outros setores econômicos, e, Henrique, nós estamos, e pedimos há dias para falar exatamente contigo, tê-lo aqui, porque um dos grandes problemas enfrentados pelo setor, principalmente do pequeno empreendedor, é a questão do financiamento nesse momento tão difícil de pandemia. Nós temos essa questão do Pronamp, que tem uma grande dificuldade. Nós chegamos a sugerir para o prefeito municipal de Porto Alegre que ele fizesse um grupo de trabalho com o governador do estado, o presidente do Banrisul, o presidente do Badesul, para que a gente pudesse fazer todo um trabalho de microcrédito, de pequenos financiamentos. Então, nós estamos aqui para fazer exatamente esse debate. Eu já vou passar diretamente, Henrique, se me permite, para o Gustavo, porque ele já coloca alguns problemas do segmento para que você, como deputado federal, possa interferir na questão federal, por exemplo, a questão do Pronamp e futuras adequações nessa área do financiamento. Gustavo, um prazer tê-lo aqui. O Gustavo é da área da gastronomia, é um franqueado da Applebee's e da Fredo, e uma pessoa muito ligada ao setor de gastronomia. Gustavo. Bom dia, vereador. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Bom dia, deputado Henrique. Estou aqui, então, conversando um pouquinho também como representante da associação da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a pedido da Fernanda, que é a presidente dessa gestão, e acho que realmente são setores mais afetados. Hoje, o que mais está nos dificultando aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é essa previsibilidade, né? A gente não tem previsibilidade de quando vai abrir ou não. Isso mais ainda centralizado em Porto Alegre, que tem uma discrepância entre decretos municipais e estaduais. Outras cidades do estado tem até uma situação que está um pouco mais alinhado isso. Mas essa falta de previsibilidade ela é muito difícil, muito, muito complicado de trabalhar com isso. E o que talvez está mais doendo para os empresários do setor, não só do nosso setor, como vários setores, é o fim da possibilidade aí, está acabando o tempo do uso da medida provisória 936, né, que permite suspensão e redução de contratos, né. Então, com isso, a gente está numa situação que a economia não está voltando ainda, né. A Rio Grande do Sul, por causa do inverno, teve essa situação, então está ainda numa situação complicada. E então acho que a primeira, acho que é uma dor importante essa situação do final. Bom, Henrique ouviu, né? O Gustavo acabou de se referir à medida provisória 936 e o Pronamp, enfim, como é que você, como deputado federal, tem visto essa questão e tem atuado no tema? Bom, Adeli, primeiro te cumprimentar, né? Muito bom a gente poder se reencontrar aqui neste meio virtual. Em breve torcemos para que possamos nos reencontrar presencialmente e podemos, em homenagem ao Gustavo, marcar este nosso reencontro numa das lojas dele, numa das Applebee's, por exemplo, ou para tomar um sorvete no Fredo, logo que for possível, né? E cumprimentar o Gustavo, dizer para ti, Gustavo, que eu particularmente, e digo nós, a ampla maioria do parlamento, temos uma sensibilidade muito grande para o que é o desafio, né, de todos aqueles que tocam uma atividade econômica com este impacto que a pandemia gera. Então, a primeira questão que eu acho importante colocar antes de falar da 936, de falar do Pronamp, e partilhar aqui com os nossos internautas, Gustavo, contigo, é que
a volta da economia e tudo aquilo que eu tenho lido e tenho me dedicado a ler muito, Adeli, sobre este tema, ela evidentemente só ocorrerá com uma normalidade possível quando houver o controle da pandemia, né? Porque o problema econômico que nós estamos vivendo, de uma profunda recessão em todas as partes do mundo onde o vírus chegou, ele é causado pelo vírus, né? E não pelos mecanismos de controle da expansão do vírus. Há aqui sim uma contradição a ser administrada, porque, obviamente, eu, por exemplo, que sou médico, me dedico muito a esta área, né? Quer dizer, nenhum epidemiologista quer, evidentemente, causar prejuízos para a economia, né? Mas quando a única ferramenta disponível para conter uma pandemia exige um conjunto de cuidados do convívio humano, limitações para o convívio humano, isso sempre causa um impacto na economia, né? E estas idas e vindas em torno do abre, não abre o comércio terminaram independente, porque uma das regras também que aqui tem que ser reforçada é de que nós não devemos jamais politizar o tema da pandemia, né? O vírus, ele não é gremista e nem colorado, o vírus não é de esquerda, de direita ou de centro, não é do partido A ou do partido B. O vírus tem que ser enfrentado com ciência, né, com conhecimento e, evidentemente, com todo o nosso esforço. Bom, se a economia não tem como voltar ao normal, e tu estás falando muito bem sobre este tema, a primeira grande decisão que o país tem que se colocar de acordo é que não há como limitar os investimentos públicos, Adeli, neste momento, no sentido de proteger empresas, empregos, a economia e a saúde da população. Então, a medida provisória 936, que para os internautas que não estão ambientados, e o Gustavo citou muito bem, ela é a única ferramenta possível para proteger um conjunto de empregos. Porque eu não posso exigir que o empresário como o Gustavo mantenha toda a sua força de trabalho contratada se o faturamento dele caiu para 30%, ou 20%, ou 40% do que era antes da pandemia, né? Então, há que se colocar dinheiro público para subsidiar um programa de manutenção de empregos. Então, aqui é a minha primeira posição. Eu defendo a prorrogação da medida provisória 936. Enquanto o vírus não for controlado, nós não podemos querer, na marra, devolver uma normalidade que não acontecerá. Porque tu abre, por exemplo, um restaurante e as pessoas, muitas delas, não vão até o restaurante por conta do medo do vírus, querem se proteger, assim por diante. E a outra questão é que os financiamentos, especialmente para micro e pequenas empresas que têm, obviamente, menos reservas para enfrentar uma crise totalmente inesperada e atípica. Não se trata de uma crise econômica de leves flutuações, né, causada por dentro do ambiente econômico. Esta crise econômica, em primeiro lugar, é a mais grave recessão, provavelmente, que o Brasil viverá no último século, a mais grave recessão do último século, e ela é uma crise causada por uma doença. Não é causada por um problema na economia, tá? Ela é causada por uma doença. Então, nós temos que ter financiamentos para proteger micro e pequenas empresas, especialmente para estas, com carência para começar a pagar. Eu não posso querer que o dono de um restaurante, estamos aqui falando do setor de bares e restaurantes, se o faturamento não voltou para os bares e restaurantes, eu não posso garantir um empréstimo que daqui a 30 dias o proprietário tenha que começar a pagar, né? Eu preciso garantir uma carência de 6 ou 8 meses, que foi o que nós colocamos na lei do Pronamp, e infelizmente o presidente Bolsonaro vetou esta carência, né, Adeli? Nós estamos trabalhando para tentar derrubar este veto e garantir a carência de, não me lembro se eram 6 ou 8 meses, agora a memória está aqui me falhando, né? Então, um pouco esse é o desafio, né? Porque todos nós temos que proteger as empresas, porque, e eu concluo com isso, Adeli, para não me alongar, para a gente ir trocando, né, de opiniões aqui,
mas nós precisamos proteger as empresas para fazer a travessia de uma crise atípica, porque quando voltar ao normal ali adiante, obviamente, essas empresas voltarão a ter faturamento e poderão pagar financiamentos. E o juro tem que ser absolutamente reduzido. Não se pode falar em juro positivo numa economia que está numa recessão com queda prevista do PIB para 9% e 10% neste ano. É um contrassenso alguém querer ganhar com juros num momento como esse. Os bancos, eles precisam abrir mão desta lucratividade temporária, porque todos nós temos que ter um grande esforço nacional para salvar empresas, empregos e a economia, que é o que estão fazendo todos os países do mundo que estão se saindo melhor no enfrentamento da crise econômica. Pois então, Gustavo, eu te perguntaria, com essa questão que o deputado Henrique Fontana colocou, que além de médico, né, deputado federal hoje, mas tem uma tradição familiar na área do comércio, sabe o que é o pequeno comércio, o pequeno empreendedor da família. Então, essa questão da prorrogação, ou melhor, essa possibilidade de carência, você vê isso como uma alternativa viável para o setor? Sim, a carência, inclusive, ela foi possível, né? Esse primeiro ciclo do Pronamp tinham 8 meses de carência, né? Então, esses 8 meses de carência, a verdade é que o Pronamp, da forma como ele aconteceu nesse primeiro ciclo, ele para o empresário, ele não precisa de alteração, ele é muito suficiente já. O que a gente precisa é ter mais volume de dinheiro disponível e que chegue rápido isso na ponta, né, nas agências bancárias, que a gente consiga ter velocidade. Né, a gente teve pouquíssimas empresas, era muito difícil de conseguir, as pessoas tinham que ficar horas e horas, dias e dias tentando fazer pegar um Pronamp em algum banco, né? Então, acho que quanto mais rápido aumentar a quantidade de recurso e esse recurso chegar na ponta, é isso que precisa. Se vier no mesmo modelo, com 13,75 e 8 meses de carência, por exemplo, já está de bom tamanho para a gente poder retomar algumas coisas. O que a gente precisa, na verdade, é o dinheiro chegando na ponta e entrando na conta das empresas, para as empresas poderem fazer o giro que elas precisam fazer nessa crise. Viu, Henrique? Então a gente já tem um certo norte aí, né? Porque o Gustavo também não fala só por causa do empreendimento dele, né? Nós temos aí a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né? Que tem tido uma atividade muito proativa na cidade. E você vê que tem um clima para colocar essa questão no Congresso Nacional e tocar esse barco para frente, Henrique? Tem um clima, mas eu até me surpreendi, Gustavo, com essa informação, porque a informação que eu tenho é que a carência de 8 meses ela não está sendo garantida, né? Neste momento. Então, não sei se... Até é bom te ouvir melhor. Quer dizer, ela está sendo garantida, os empresários estão buscando o recurso do Pronamp agora, estão conseguindo com os 8 meses de carência? Teve um primeiro volume disponibilizado do Pronamp que acabou muito rápido, né? Nesse, por exemplo, uma das empresas que eu administro, ela conseguiu esse volume e conseguiu com 8 meses de carência, né? Mas realmente, acho que depende um pouco da instituição bancária. Tem instituição bancária que, analisando o rating de cada empresa que pede, ela pode dar uma condição diferente. Não tenho certeza se é assim, mas isso pode acontecer. Mas... É isso que eu digo. Na realidade, viu, Gustavo, o rating ele não pode ser analisado neste momento, porque nós estamos vivendo numa economia de guerra. Essa é a realidade, né? Quer dizer, não se trata de um empresário hoje, Adeli, se ele é mais capaz ou menos capaz de tocar o seu negócio, né? Quer dizer, se ele estava com o negócio aberto até o dia em que começaram as restrições de circulação da população por conta da pandemia,
e ele faturou, por exemplo, 1 milhão no ano anterior, né, ao início das restrições, ele tem que ter acesso a esses 30% de crédito, salvo alguma demonstração muito pesada, né, de que ele já vinha mal por uma circunstância, porque o nível de exigências que alguns bancos estão fazendo, enquanto discute as exigências, a empresa vai quebrar. Esse é o problema, né? E quando nós, por exemplo, que a notícia que eu tenho, aí eu não sei o setor de bares e restaurantes, o Gustavo talvez possa contribuir aqui na nossa reflexão, né? Mas a última notícia que eu li é que o Brasil já perdeu mais de 700 mil empresas nesses últimos meses, né? E estas empresas, elas estão fechando por conta a maioria, né? Por conta do impacto da pandemia. Então, o que eu digo e volto a insistir aqui, é preciso ter programas fortes, ousados, com responsabilidade, evidentemente, mas sem fazer contas de economizar recurso público. Por quê, Adeli? Porque só o governo federal pode se endividar. Isso é da natureza do papel do Estado numa sociedade, né? Um empresário, ele não pode se endividar para além daquilo que ele possa pagar, né? Mas um governo federal, ele pode emitir moeda, por exemplo. Ele pode fazer títulos de longuíssimo prazo. Porque, como eu digo, como é que eu quero estar dentro de 6 meses? Com milhares de empresas fechadas e dizendo que a dívida líquida do Brasil sobre o PIB é de X%, ou eu prefiro estar daqui a 6 meses com uma dívida líquida sobre o PIB de 20 pontos percentuais a mais do que a atual e preservando a maior parte destas empresas, né? Então, o momento agora não é momento de ajuste fiscal. A responsabilidade fiscal sempre é importante, mas para enfrentar uma economia de guerra, por exemplo, quando os países enfrentaram guerras, eles não faziam ajuste fiscal dentro da guerra. E nós estamos enfrentando uma guerra, porque o problema todo é o seguinte: as pessoas que ficarem lá na ponta desempregadas, elas não têm para onde correr. Por que, por exemplo, tu tens que prorrogar um programa de renda básica? Porque senão nós vamos estabelecer um caos social na sociedade brasileira, né? Então, eu obviamente, estou trabalhando com a informação deste veto, né, aos 8 meses de carência, que são fundamentais, e entendo, né, que vamos dizer assim, o conjunto de medidas que tem que ser tomadas, ele precisa e deve ocorrer como o Gustavo falou, um juro de 3,75 é bastante razoável, né? Mas do meu ponto de vista, nós deveríamos ter juro positivo zero, né? Só a reposição da inflação neste período, né? Porque isso é uma coisa emergencial, não é um financiamento. Tão logo a gente saia da crise, bom, os mercados voltarão a operar dentro da normalidade do mercado, né? Eu acho que essa é uma questão bem posta, que você colocou com a questão também da renda básica, né, a renda mínima. Eu acho importante porque, Gustavo, nós temos em alguns casos que os pequenos empreendedores não conseguiram manter os seus funcionários nem com essa perspectiva aqui da medida provisória. Cada empreendimento, na verdade, tem que ser olhado do ponto de vista da sua configuração. Então, acho que isso é um elemento importante. E qual é a perspectiva que tu vê daqui para frente, se nós conseguirmos manter um Pronampe nessa perspectiva e nesse financiamento? O setor consegue se recuperar, vai ter um baque muito maior ainda? Como é que tu vês essa questão? Eu enxergo da seguinte forma: a categoria bares e restaurantes, a maioria, a grande maioria, são empresas do Simples Nacional, do regime do Simples Nacional, né? São empresas pequenas que estão do Simples Nacional, quando não são microempreendedores, né? Para essas empresas, ter acesso ao Pronampe, ela permite a sobrevivência, bota um dinheiro na conta corrente da empresa para ela não quebrar, né? Então, ele é o primeiro passo porque ele permite a sobrevivência. Entrou dinheiro na conta,
Então, ela tem um dinheiro na conta, eu estava conferindo aqui, a taxa é Selic mais 1,25, então agora com a queda da Selic, estamos falando de 13,25, seria a taxa de juros anual do Pronamp. E, sim, teria que ter uma carência, como o deputado Henrique falou, não dá para pensar a gente saindo da pandemia e já tendo que começar a pagar as parcelas em seguida, né? Então tem que ter alguma carência assim para permitir a retomada, né? Mas, enfim, o empréstimo ele é para uma sobrevivência imediata para as empresas poderem fazer um giro inicial e pagar uma folha que ela não conseguiu reduzir rapidamente, está vindo a folha todo dia 5 vai ter aquela folha para pagar, e se ela tem que trabalhar, tá circulando alguma venda, mesmo que seja delivery, ela tem que pagar os fornecedores. Agora, não adianta... Gustavo, deixa eu só pedir uma licença para vocês, Gustavo, para explicar para os nossos internautas. Eu tenho que dar uma saída rápida do nosso bate-papo, porque eu vou usar a palavra, né, na sessão da Câmara, mas eu volto para a nossa conversa, tá, vereadora Adeli? Ou quem sabe, Henrique, a gente combina que nós já temos uma panorâmica, em 14 dias nós voltamos e trazemos também um economista, quem sabe nós finalizamos aqui. Ótimo. Pode ser, Gustavo? Isso. Pode ser. Pode conversar porque um pouco dessa mais maneira a gente encerra aqui, agradecendo vocês, porque daí você faz a sua tarefa no Congresso Nacional e a gente deixa rodando amanhã esse primeiro papo aqui. Em 14 dias, Gustavo, a gente volta com essa questão, pode ser? Gustavo, eu quero, ao te cumprimentar e me despedir nesse último minuto, né, cumprimentar todos os empresários que estão se esforçando muito para manter os seus negócios funcionando, né? Então, um abraço e contem com o meu esforço no Congresso Nacional para destravar medidas que ajudem a proteger a nossa economia. Um abraço, vereadora Adeli. Parabéns pelo seu trabalho como vereador. Obrigado. Gustavo, a palavra contigo para dar uma despedida e nós voltamos aqui a exatos 15 dias nesse mesmo horário. Gustavo. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Voltaremos aqui a 15 dias com esse mesmo tema. Amanhã está rodando o streaming aí para que vocês que não conseguiram acompanhar poder ver um pouco dessa nossa discussão. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia.